Olá pessoal, irei falar agora das notícias do futebol brasileiro pelo canal Fute Brasil Top. Futebol brasileiro e nosso país tem passado por alguns problemas devidos à pandemia, não é mesmo? E eu vou falar com o assunto agora em relação a esse fator. Bolsonaro defende a volta de futebol durante a pandemia, mas encontra resistência de atletas. Presidente defende que a letalidade do coronavírus entre atletas seria infinitamente pequena. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, continua a contrariar as recomendações dos órgãos de saúde, defendendo a volta à normalidade durante a pandemia da Covid-19. Nesta quinta-feira, Bolsonaro se disse favorável à volta da realização de jogos do futebol no Brasil, mas disse que encontrou resistência de atletas. O presidente tem usado o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, como seu conselheiro para assuntos ligados ao futebol. De acordo com Bolsonaro, Renato relatou que os jogadores não são favoráveis ao retorno das partidas, por receio de contágio. No momento existe muita gente que entende que está no meio do futebolístico, que é favorável à volta, porque o desemprego está batendo a porta dos clubes. Com essa idade jovem, o jogador dificilmente seja acometido do vírus. A chance de ele partir para a letalidade é infinitamente pequena, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Em BH, para voltar com o futebol, a FMF, Federação Mineira de Futebol, a Federação Mineira de Futebol terá que conversar com o prefeito, que é quem que manda na cidade, proibiu eventos. De acordo com o STF, quem manda na cidade é o prefeito. Se eles quiserem jogar na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, aí está tudo bem. Aqui em BH ninguém vai jogar, disse o executivo municipal em entrevista à SPN Brasil. Futebol espanhol dá seu primeiro passo para voltar aos gramados depois da pandemia. Os jogadores voltaram a treinar na segunda-feira. As atividades serão individuais, mas atletas, um dos principais torneios no mundo, o Campeonato Espanhol, ensaia-se gramados. Os jogadores voltam nesta segunda-feira aos treinamentos. As atividades individuais, mas ainda há muita polêmica sobre a garantia à saúde dos atletas. A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia Covid-19 da elite do futebol europeu. Se junta à Alemanha, que pode voltar o futebol. Por enquanto, os jogadores podem treinar sem ter qualquer contato com o outro. Se estão se exercitando em casa desde o início de março, quando as partidas foram interrompidas. Sem retorno aos treinos, fase 1 do programa de saída da quarentena espanhol. A ideia é que as atividades ocorram assim até o dia 18 de maio, quando autorizados os treinos de grupos reduzidos com até 8 pessoas. Por outro lado, o elenco do Valência está temeroso. O time espanhol teve 15 jogadores membros da comissão técnica contaminados pela Covid-19. Um dos motivos para agir tão forte a equipe pode ter sido o fato de ter jogado no fim de fevereiro e nas cidades de Milão, na Itália, e Vitória, na Espanha, 2 focos da doença. Rakitic acredita que o futebol pode ajudar as pessoas. Socialmente, devemos dar um passo para que as pessoas sejam entretidas com o que gostam e deixemos de pensar no vírus e na doença. Voltemos a brincar com o vizinho que torce para um rival jogador. Essas são as notícias do futebol
e sobre a pandemia do coronavírus e o retorno do futebol espanhol e alemão. E os jogadores brasileiros ainda treinam em casa esperando uma notícia do governo brasileiro a respeito sobre o futebol. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal Fute Brasil Top e deixe like maroto no vídeo.